samaritano, né? Em que o samaritano foi assaltado, estava caído na estrada, e passaram por ali alguns sacerdotes, e não deram nem bola para ele, os religiosos passaram por ali. Mas aí passou o samaritano, e sem perguntar quem era aquele homem, de onde ele vinha, qual era a religião, o que ele estava fazendo ali, ele simplesmente ajudou aquele que estava caído na estrada. Então o nosso próximo é aquele que está próximo de nós, são aquelas pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia, é o colega de trabalho, é o vizinho, né? E especialmente os nossos familiares, são o nosso próximo mais próximo, aqueles que estão. Então nós devemos começar esse exercício que Jesus nos ensinou de amar o próximo. Vamos amar o nosso próximo mais próximo, a nossa esposa, nosso marido, nosso filho, nosso cunhado, nossa cunhada. É ali que a gente começa, né? É ali que a gente começa esse exercício. Como é que a gente coloca em prática? Na prática, tá bom, eu sei que eu tenho que amar o próximo, eu sei que eu tenho que amar meus familiares, mas é difícil, a gente está tentando, não tem uma dica aí, uma coisa, como é que a gente faz? Uma forma prática da gente desenvolver. Como colocar em prática então essas ideias no nosso dia a dia, na nossa convivência diária? A gente fala assim, puxa vida, mas a gente convive em família, as pessoas são tão diferentes, as pessoas pensam de maneira diferente, agem de maneira diferente. Como é que na prática a gente consegue desenvolver, desenvolver esse amor ao próximo? Não tem muito mistério não. A primeira dica é a gente dar o primeiro passo. É interessante que geralmente a gente fica esperando que o outro faça alguma coisa. Então teve um problema, um desentendimento no lar. E aí o casal, por exemplo, se desentendeu e eles deixaram de conversar um com o outro. E um fica esperando o outro dar o primeiro passo. Quem é que vai pedir perdão? Quem é que vai retomar o diálogo? Quem é que vai olhar para o companheiro e falar, puxa, deixa disso, né? Desculpa. Então a gente fica sempre esperando que o outro dê o primeiro passo. Por que a gente não dá o primeiro passo? Então, dando o primeiro passo para que a família seja mais feliz. Vamos deixar o nosso orgulho de lado e vamos aprender a perdoar quando acontecer o desentendimento. Vamos dar o primeiro passo incentivando os nossos familiares a viver em harmonia, em paz, a buscar os exemplos de Jesus. Por que a gente não dá o primeiro passo? Não vamos esperar que o outro faça isso. Se nós conhecemos, se nós sabemos, se nós queremos a nossa família feliz, vamos dar o primeiro passo, vamos ser os responsáveis por isso. Como é que a gente começa? Pequenos gestos. Pequenos gestos, mas que fazem toda a diferença. Todos nós somos capazes de fazer isso. Sorrir. Às vezes a gente acorda de mau humor, está bravo, está chateado no trabalho e acaba levando isso para o nosso lar. Os nossos familiares não merecem que a gente desconte os problemas que nós temos no nosso trabalho ali no nosso lar. O nosso lar deve ser um ambiente onde a gente deve ter tranquilidade, onde a gente deve ter amor, a gente deve ter paz. É o momento da gente chegar em casa, descansar, ver os nossos filhos, dar um abraço à nossa esposa. Às vezes a gente chega bravo. Então a gente tem que aprender nos pequenos gestos, a sorrir, a cumprimentar com alegria os familiares, né? A orar por eles. Todos nós sabemos do poder da oração, de como a oração é capaz de aliviar o nosso sofrimento, as nossas dores, os nossos problemas. Então vamos, através da oração, se na nossa casa a situação está complicada, está difícil, não há entendimento, vamos orar, vamos pedir a Jesus, vamos pedir a Deus, aos bons espíritos, que abençoe o nosso lar, que abençoe os nossos familiares, que nos abençoe. Isso tem efeito. Fazendo com fé, isso tem efeito. Tem mudança, isso promove mudanças
trabalho na nossa família. São pequenos gestos. Faça pequenas gentilezas no lar. É interessante que é muito comum que um casal que esteja na fase do namoro, a troca de gentilezas é constante, é diária, é permanente. No início do casamento, da mesma forma. Mas depois, com o passar do tempo, parece que a gente acomoda, né? E parece que não é mais necessário o carinho, a gentileza que a gente fazia lá na época de namoro, no início do casamento. E a gente precisa alimentar, né, o nosso amor, esse sentimento de fraternidade, de carinho pelo nosso companheiro, pela nossa companheira, constantemente. Uma vez eu viajei com um colega de trabalho da Unifei, fomos viajar a trabalho, e aí numa loja, passando assim, eu vi uma lembrancinha, um presentinho, e resolvi levar para minha esposa. Eu perguntei para ele assim: você não vai levar? Não gostaria de levar também uma lembrancinha para sua esposa? Aí ele falou assim: não posso levar não. Não posso levar porque minha esposa não está acostumada com isso. Se eu levar, ela vai achar que eu fiz alguma coisa errada e estou querendo agradar. Então às vezes a gente chega até nesse nível de, eu tenho certeza que enquanto namorado, namorada, né, havia essa gentileza. Não é nada caro não, é uma lembrança, é uma flor, é um cartão, é alguma coisa. Puxa, eu lembrei de você. É tão gostoso isso, né, a gente alimentar isso, e independente de quantos anos de casado tem, né? E às vezes a gente chega nessa questão de, por não estar mais habituado em fazer uma gentileza, a pessoa até achar assim: não, se eu fizer a gentileza, ela vai achar que tem alguma coisa errada, que eu fiz alguma coisa de errado, né? Então a gente precisa alimentar sempre esse sentimento dentro da nossa casa. Elogiar, a gente esquece, né? Acha que as pessoas estão fazendo tudo por obrigação, que a esposa tem a obrigação de fazer comida, de lavar, de passar. Puxa vida, a gente esquece de elogiar, de agradecer. O marido acha que ele usa roupa suja, parece que um passe de mágica, ele sujou a roupa, depois de alguns dias aparece na gaveta dele lá, né? Bonitinha, lavada, passada, cheirosa. Passe de mágica. Alguém fez aquele trabalho, alguém dedicou o seu tempo com carinho fazendo aquilo. A gente não pode agradecer, a gente não pode elogiar, né? A comida gostosa, o cheiro gostoso. Isso tudo são coisas simples, mas que vão mantendo aquela harmonia, aquela tranquilidade, e começa sempre das coisas simples. Se a gente esquece dessas coisas simples, depois no respeito, no amor, na renúncia, no perdão, a gente vai esquecendo também, porque esquecemos desses pequenos gestos. Vê se não acontece de vez em quando isso. Às vezes a gente trata as visitas que vão na nossa casa com mais carinho, com mais atenção do que os nossos próprios familiares. Às vezes, para a visita, a gente dá uma atenção, isso tem que dar mesmo, né? A visita, a gente tem que dar uma atenção especial. Por que a gente não trata os nossos familiares como nós tratamos as visitas? Porque às vezes também a gente vai acomodando com o passar do tempo e já não dá mais tanta atenção. E aí tem uma historinha aqui, que é uma história fictícia. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, tá? A historinha é a seguinte: no final do dia de trabalho, o marido chega em casa, né, cansado, e aí ele sente um cheirinho lá de bolo, e fala assim: que cheirinho de bolo gostoso. E como ele já sabe, já conhece o lugar dele na casa, ele pergunta para a esposa: quem veio nos visitar? Porque ele sabe que o bolo não é para ele, a esposa não ia fazer o bolo para ele, né? Quem é que veio nos visitar? E a esposa fala assim: é a comadre que veio nos visitar. E já vai tirando o olho desse bolo. Você não viu que a casa está limpa? Vai tirar esse calçado imundo. Ralha a mulher, como é de costume. Então assim, a visita vem em casa, tem bolo gostoso, a casa está limpa, e o marido, coitado, chegou em casa, não tem nada disso. Aí a comadre chega, né? Fala assim: nossa, que casa limpinha, vou tirar os sapatos para entrar. Ela vai tirar o sapato. E aí a mulher fala assim: não, comadre, não precisa, a casa está suja mesmo.
mesmo, já dá um olhar feroz para o marido, assim como quem diz, né? Você já sujou a casa, já entrou com o sapato aqui tudo sujo. Quer dizer, o marido não pode, tem que tirar o sapato, a comadre não precisa. E aí eles vão então comer o bolo, né? E aí está lá comendo o bolo, a comadre ficou com sede. Aí fala assim: nossa, me deu uma sede, você pode me trazer um pouco d'água? Ela pediu água. Só que a mulher fala assim: não, nós temos um suco aqui delicioso, espera que eu já vou te trazer. Ela pediu água e foi dar um suco. O marido: você traz para mim também, querida? Né? A mulher já fala assim: deixa de ser preguiçoso, homem, levanta daí, vai buscar. Quer dizer, a visita, a comadre pede água e tem suco. E o marido, coitado, não pode nem servir para ele. Então é uma brincadeira, né, uma história fictícia, mas que às vezes mostra algumas situações onde nós valorizamos, e temos que valorizar assim, ou damos mais atenção a pessoas que nos visitam do que aos nossos próprios familiares, né? Cai naquele comodismo, parece que a gente não tem mais, é só uma questão de obrigação a gente fazer as coisas, né? Não tem mais aquele prazer em conviver em família, em fazer as coisas um para o outro. A gente precisa resgatar isso, é necessário resgatar isso. Como é que começa? Nos pequenos gestos. Resgatar os pequenos gestos de carinho, de atenção, né? Muito bem. O lar deve ser essa referência que nos ajuda a manter contato com a realidade. Pela liberdade que os familiares têm dentro do lar, de certa forma é normal que um aponte o defeito do outro. E se a gente não sabe conviver com isso, isso gera confusão. Porque ninguém gosta, né, e não é realmente agradável, quando alguém aponta uma falha, um defeito. Mas pela liberdade, pela convivência, pelos anos e anos que marido, mulher, filhos, e às vezes até os próprios filhos apontam defeitos dos pais. Naturalmente que isso deve ser feito, quando isso é feito, num clima de respeito. E a gente deve aproveitar essas oportunidades também. Sabe por quê? Às vezes a gente erra e não percebe. É verdade. Às vezes a gente comete alguns erros, a gente magoa, a gente entristece as pessoas e não está notando isso. E aí, quando a minha esposa, ou quando o meu filho, quando alguém muito próximo tem a liberdade por ser um familiar, fala assim: Luiz, puxa vida, você está fazendo isso. Geralmente a gente não quer ouvir, a gente não quer dar atenção a isso. Mas são, na verdade, apontamentos, orientações que, se nós seguíssemos, se nós tivéssemos um pouquinho de humildade, nós iríamos ver que, se a gente desse atenção, que as pessoas têm razão, que realmente a gente está fazendo isso de errado, que a gente não percebeu, não notou, que o nosso familiar viu e nos disse. É difícil acontecer isso. É difícil a gente apontar com carinho, com amor, com respeito, né, o defeito de alguém. Dentro do ambiente do lar, às vezes, pela liberdade que os familiares têm, um mostra para o outro: olha, você está errando. A gente precisa ter essa humildade de reconhecer, né, de aprender com o outro. Jamais construiremos uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. Começa no lar. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia